começou. Boa noite, gente. Boa noite a todos, como vocês estão? Hoje, aqui na Semana da Biomedicina, nós teremos o enorme prazer de ter um bate-papo com o professor Jacinto Costa. Ele é professor e pesquisador, biomédico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre, doutor e pós-doutor em Ciências da Saúde. Ele é especialista em citologia, dá aulas para graduação e para pós-graduação, autor de livros, coautor também, e ele possui um site, Jacinto Costa, onde ele expõe seus cursos, tanto presenciais quanto online. Eu gostaria de agradecer ao professor, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, e para nós é uma honra muito grande. Boa Boa noite a noite, todos. pode falar. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar conversando com vocês sobre um assunto que é uma paixão e que eu já vi que quem fez convite e a turma envolvida também é muito apaixonado, né? Principalmente eu estou vendo aí a Camila, a professora Fabiana. Então, é muito bom um ambiente assim onde a gente vê que tem um público interessado, principalmente num assunto, né, que quando a gente vê na graduação, nem sempre imagina a amplitude que tem a citologia clínica e o quanto ela tem a oferecer. Então, eu estou às ordens, na hora que vocês quiserem, eu começo. Muito obrigada, professor Jacinto. É uma honra tê-lo aqui conosco na nossa universidade. No bate-papo, antes do início da live, nós conversávamos a respeito da vontade do professor de vir a São Paulo e conhecer a universidade. Então, fica aí o convite. Os alunos de biomedicina, eles, desde a primeira turma, estão saindo com a habilitação em citologia oncótica. Eu tive aí a honra de ter esses alunos no laboratório e passar para eles a questão da prática em citologia oncótica para que eles possam ser bons citologistas. Tenho certeza que essa noite os ainda estudantes e os que já estão se formando vão ter ainda mais um horizonte com as suas palavras em relação à citologia, vão se apaixonar mais ainda. Seja bem-vindo e boa palestra. Até mais. Muito obrigado. Tenho certeza que eles vão se apaixonar. Se não já são, né? Bom, me pediram para falar um pouco sobre um aspecto geral da citologia clínica. Então, eu preparei só um roteiro aqui para a gente ir conversando. Queria deixar à vontade para que os colegas que estão com acesso a fazer perguntas ou então fazer algum tipo de comentário, fiquem à vontade, tá certo? Então, eu vou começar aqui falando sobre o que é realmente a citologia e qual o papel dela, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que a citologia é um sinônimo da palavra de citopatologia, elas são sinônimos, e é uma derivação da ciência da patologia, né? Onde a gente estuda células e, diante do estudo, das modificações. Então, um dos conceitos que eu sempre falo para todos os meus alunos e até alunos que já são citologistas é: conheça bem o que é uma célula normal, de todos os tipos de tecido que você vai estudar, para você perceber quais são as células alteradas, né? A gente sabe quando uma pessoa está doente, principalmente pelos sinais, pelos sintomas, né? A mesma coisa é a célula, a gente sabe pela modificação das estruturas que a gente vê na microscopia de luz, óptica, né? Não na microscopia mais avançada, porque aí a gente viria muito mais coisas, né? Mas o importante é que essa ciência, para diagnóstico, ela cada vez mais está se consolidando, principalmente pelo papel onde foi iniciada a atuação dela, que foi na prevenção, né? Então, a citologia ficou muito famosa como um método de prevenção, mas aí isso foi extrapolando e tornando um método também de rastreio, um método de detectar alterações que podem indicar um valor preditivo positivo, ou seja, aquela pessoa vê uma alteração e, se ela não tratar, ela pode
com uma probabilidade que cada vez mais vai aumentando, dependendo do tipo do tecido, desenvolver uma lesão. Então, o papel seria justamente esse, preventivo, diagnóstico, rastreio, né? O quanto é importante esse tipo de técnica, né? Quanto ela ajuda na medicina, quanto ela ajuda ao clínico, né? Em diversos tipos de especialidades, né? Seja a um cardiologista, a um pneumo, a um gineco, né? A um endócrino. Então, a citologia tem um papel fundamental. Ela é essencial. E ela era pouco, digamos, utilizada e passou a ser muito utilizada a partir do momento que ela se consolidou. Então, é uma grande ferramenta hoje na propedêutica. E aí, como é que essa citologia tem contribuído, né, na qualidade de vida das pessoas e em salvar vidas? Então, já dá para imaginar, quando a gente fala nessa questão de detectar, de rastrear, de prevenir, é justamente isso. Você imagine quantas mulheres foram salvas da morte porque fez um preventivo, um exame de Papa Nicolau, né? Quantas? E quantas outras foram diagnosticadas em lesões benignas, onde elas puderam resolver o problema dela? Por exemplo, nódulos mamários de características benignas. Então, uma vez diagnosticado que é benigno aquele nódulo, né? Aquele nódulo pode ser retirado, removido cirurgicamente, e aquela mama não sofreu mais alteração e aquela paciente passou a ter uma vida normal. Então, a grande vantagem também da citologia é justamente essa, pegar o meio do caminho e não somente diagnosticar que tem ou uma lesão maligna ou uma lesão benigna. Então, o que eu acho mais interessante de tudo isso é justamente ter, no conceito da citologia, a questão temporal. Então, se eu pego uma lesão que é intraepitelial, ou seja, que não invadiu, eu tenho condição de extirpar essa lesão. E quando eu diagnostico uma lesão que tem já características de invasão, tudo muda, né? Então, o que a gente faz de diferença entre uma coisa e outra é que a gente tem cura, né? Então, uma lesão in situ, até in situ, a gente tem cura da paciente, se você remove toda a lesão. A partir do momento que você tem invasão, você tem um período que a gente chama de taxa de sobrevida. Então, aquela paciente vai ser tratada, vai ser removido aquele tumor maligno, vai ser feito o pós-operatório, o acompanhamento, e durante muito tempo, talvez 10, 15, 20 anos, essa pessoa não desenvolva aquele tumor, mas corre o risco de, mesmo tanto tempo depois, morrer daquele tumor. Então, a importância de se aplicar um método tão rápido, tão eficiente, tão sensível, tão específico, ele é imprescindível. Então, praticamente é impossível, por exemplo, um hospital abdicar de um citologista, né? Uma clínica que faz primeiros atendimentos não fazer uma punção, enfim, hospitais oncológicos, então uma série de outras instituições que vão precisar de um citologista. E aí é que vem essa questão de não abdicar mais, de ter um citologista e, com isso, abrir campo também para os citologistas que estão sendo formados. Daí, a gente sabe que tem algumas citologias que elas são muito comentadas já, né? O carro-chefe é a citologia cervical, é a citologia onde a gente tem aí uma demanda muito grande. Inclusive, essa semana houve a reunião da Organização Mundial de Saúde com a sucursal da OPAS, né, da Pan-Americana, onde foi lançado um novo programa de combate, não somente combate, mas a erradicação do câncer de colo uterino. Quais são as ações que se pretende fazer para realmente tentar acabar, que é uma meta muito, de certa forma, presunçosa, mas não é impossível, mas de diminuir a quantidade de mulheres que morrem com câncer de colo uterino. Para você ter ideia, nós temos aí mais de 315, 320 mil mortes com câncer de colo uterino. Imagine, se tivessem fazendo o Papa Nicolau e sendo tratadas, essas mulheres jamais iam morrer, porque
teria como salvá-las, né? E a gente tem aí quase mais de 500.000 de mulheres que têm, né, a infecção pelo HPV e desenvolve uma lesão intraepitelial não invasiva, né, no colo uterino. Essas mulheres é que deveriam ser tratadas para não chegar a compor aquelas 300.000 mortes. Então, o câncer de colo uterino é um câncer evitável, né? Se a gente somar a vacina e o Papa Nicolau, a gente consegue diminuir muito os casos de câncer de colo uterino. A gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, né, após essa vacinação. A gente começou a vacinar no Brasil em 2014 e agora a gente está começando a colher alguns frutos, vendo algumas reduções. Como é que está esse comportamento? Ainda tem muito tempo para a gente ter que estudar isso. Mas quando a gente analisa países que já começaram bem antes, né, países que foram teste, como o Gabão, a gente já vê aí algumas modificações. Mas também, lembrando, nós temos aí um desafio muito grande, porque a vacina que está sendo utilizada, ela não combate todos os vírus, né? Outra citologia que vem em segundo lugar como conhecida é a citologia mamária. A citologia mamária ela tem ganhado aí um destaque muito grande por conta do maior conhecimento e do consenso que está sendo criado em cada tipo de lesão. Isso tem ajudado também. Durante muito tempo, a citologia mamária ela foi colocada de lado, porque não se tinha muita sobreposição de características, né? Então, os patologistas preferiam fazer logo biópsia, ao invés de fazer uma punção, que pode ser feita num consultório em questão de minutos, e a paciente voltar para casa sem problema algum. Líquidos, ou efusões, né, como é chamado também, é uma citologia também extremamente necessária, principalmente em hospitais, né? São os líquidos, principalmente, né, os pleurais, peritoneais, pericárdicos. Então, esses líquidos têm um valor semiológico gigantesco e de diagnóstico também. Então, nos líquidos é muito comum a gente já detectar metástases, é possível, inclusive, dizer, às vezes, qual é o tipo de tumor primário. Associado a outras metodologias, a gente pode ajudar muito a se chegar a uma conclusão. Então, assim, é uma citologia extremamente necessária. Tireoide é outra que se consolidou bem, mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre ela. A urina já é bem conhecida e é um método também que tem sido utilizado com maior frequência. Ela passou um tempo sofrendo sendo renegada, né? O LCR vocês conhecem muito bem, né? Já é bem consolidado, se utiliza muito. Mas se utiliza pouco o LCR para se analisar, por exemplo, metástase. Então, o LCR é muito conhecido nos testes imunológicos, na avaliação bioquímica, né? Na questão de infecções por vírus, por bactérias, por fungos, mas ainda precisa realmente ir atrás, né, de trabalhar também essa questão das células em metástase. As poucos realizadas, ou seja, menos, né, utilizadas, são, por exemplo, a citologia oral, que os odontólogos agora estão começando a usar mais, né, principalmente por conta do HPV, as punções de linfonodos, a citologia pericárdica, que também, ela não é, por exemplo, essas citologias, elas são pouco utilizadas, porque na realidade, são pouco os profissionais que fazem. Então, muitas vezes, o clínico não pede porque acha que não tem quem faça por perto, principalmente no interior. Nas grandes cidades, não, sempre tem alguém que faz, né? Pâncreas é uma outra citologia que está aumentando muito, muito, está se criando até um sistema de classificação para ela. As glândulas salivares também é outra que existe já uma classificação para os tumores de glândula, para descrever, né, as lesões e tumores das glândulas salivares. A citologia pulmonar, que muita gente confunde com citologia de líquido pleural, né? Quando a gente fala em citologia de líquido pleural, a gente está falando de um espaço onde há um derrame pleural e a gente pode pegar principalmente algumas infiltrações e o tumor primário, que seria o mesotelioma. Mas a gente precisa analisar não só do lado de fora, né, na pleura, a gente precisa analisar o pulmão também do lado de dentro. Por quê? A gente só vai encontrar no líquido pleural
uma célula que não é mesotelial ou mesotelioma, se a gente tiver uma infiltração dessa célula através da parede do pulmão ou da pleura por outra via. Então, é importante que a gente analise os tumores primários do pulmão. Para se fazer isso, a gente precisa de quê? Precisa de uma coleta que vá em busca dessas células. Então, eu posso ter lavado brônquico, eu posso ter escovado brônquico, escarro, eu posso ter uma série de amostras aí que vai me trazer uma lesão de dentro do pulmão. E rim também, fígado, ducto biliar, são citologias que estão muito bem encaminhadas. Então, como formar um citologista? Como é que quem está vendo, por exemplo, eu creio que a maioria são estudantes, né? O que que eu preciso fazer? Primeiro, invistam em estudar na época de graduação. Graduação é o seguinte, ela serve para o aluno em 10% a 20% da formação dele. O resto é o aluno. 80% é o aluno que vai fazer dele um grande profissional. E isso aí depende de vocês, tá? Então, a graduação tem que ser bem feita, tem que ser levada a sério, você tem que exigir para você mesmo um bom rendimento nas disciplinas correlatas, patologia, histologia, citologia básica, né, a própria citologia clínica, a fisiologia, tudo isso aí são áreas que vão complementar a tua formação. Fazer treinamentos, né, como vocês bem sabem, tentar estágio, tentar fazer, acompanhar profissionais, enfim, mergulhar nesse meio tão rico que é, né? Cursos de curta duração, hoje a gente com a internet tem vários, você tem aí, eu quero fazer um curso disso ou daquilo, então você encontra, na minha época não tinha 4 livros no Brasil em português, na realidade 3, um era em espanhol, e a gente se virava. Então, hoje vocês têm muita coisa na internet e tem muitos livros. O que foi publicado nos últimos 15 anos em citologia é um negócio fantástico, né? A pós-graduação, depois que vocês terminarem, é imprescindível, porque na graduação não tem condições de você sair um citologista, não tem. A graduação vai te dar uma ideia, vai te dar o primeiro passo, aí você vai engrenar. Alguns conseguem engrenar porque conseguem já pegar um estágio, pegar um laboratório que já faz citologia e confia em dividir esse material de análise, mas você precisa de uma pós para aprofundar os assuntos. Você deu o primeiro passo, agora você precisa aprofundar. E cursos de atualização depois da pós, porque citologista não para mais nunca de estudar, viu? Então, gente que não gosta de estudar, é melhor pensar 2 vezes. Bom, e aí, como é que a citologia evoluiu? A HPV foi uma das coisas que mais fez a citologia crescer, né? E o HPV, a gente, além de saber que não há câncer de colo uterino, por exemplo, se não houver uma infecção e um ambiente para que esse HPV se desenvolva, né? A gente não tem câncer de colo uterino, pelo menos até agora à tarde, eu não tenho nenhuma informação de que foi provado que sem HPV você tem câncer de colo uterino. O que pode acontecer é as metodologias que a gente tem hoje não detectar HPV, todos os tipos que existem, né? Então, esse foi um dos avanços que a gente virou um marco na citologia, e a partir disso se pensou também em outras citologias terem agentes infecciosos associados a câncer. A gente já sabe que existe o Epstein-Barr, né? Existe a hepatite C, então, várias. Na realidade, a gente tem 32% dos cânceres no mundo são originados de agentes infecciosos. Então, é um dado importante. E aí, além de melhoramentos no sentido de conhecimento, a gente começou a aperfeiçoar metodologias, né? Coleta foi o grande, digamos assim, a grande mudança, porque antes, o que a gente fazia? Coletava secreção com pipeta. E aí o falso negativo reinava. A partir do momento que a gente começou a raspar com espátulazinha de Aedes, o colo, tudo mudou. Usando espéculo, porque Papa Nicolau não usou espéculo quando ele começou. E escovinha também, para reforçar o papel da espátula. Imagine você agora que a gente tem vários tipos de escovinhas e metodologias bem
complementares a isso aí. Então, veja que foi criado aí um avanço interessante, que foi o meio líquido. E o meio líquido ele é interessante porque você aproveita todo o material e disponibiliza também para se fazer várias lâminas e não precisar fazer recoleta quando é hemorrágico, quando ficou mal fixado, e serve para fazer testes moleculares. Então, foi um avanço muito bom, funciona muito bem para cervical, algumas outras citologias até funcionam, mas existe uma série de limitações, a gente poderia conversar muito sobre isso depois, mas é um método muito bom para a biologia molecular e para evitar repetição. Então, postos de coleta, por exemplo, é muito bom ter coleta com citologia em meio líquido, né? Outro fator interessante na citologia cervical, principalmente, foi justamente o desenvolvimento de equipamento. Esses equipamentos, além de fazer coloração, fazer a análise, a pré-análise, não é análise, eles não dão diagnóstico, não tem nenhum que dê diagnóstico. O que é que eles fazem? Eles colecionam imagens e vão trabalhando, pelo menos até agora, com método comparativo. Existem alguns softwares que estão trabalhando inteligência artificial para poder aprender a não só comparar, mas ele aprender como a gente aprende, né? A gente, na realidade, compara, mas a gente influencia o pensamento por outros fatores, como a experiência que a gente tem e tudo mais, né? Então, esses equipamentos têm até uma coisa interessante. Você pode botar as amostras lá e ir embora. Ele vai fazer tudo, vai corar, vai escanear, vai fotografar. E se você chegar em casa, tipo uma sexta-feira, você não quis trabalhar até tarde na sexta-feira, deixou o equipamento ligado lá, fazendo tudo. Quando é no sábado de manhã, que você acorda, assim, mais relaxado, tranquilo, né? Tomando bastante água e tal. Aí você vai lá e pela internet você vai e analisa essas seleções que ele fez. Então você pode liberar, inclusive, os laudos de casa pela internet. Então, as coisas estão ficando cada vez mais interessantes, né? E um outro avanço, esse foi, assim, fenomenal, foi o uso da punção, da agulha fina, né? A punção aspirativa por agulha fina, que fez a gente chegar a acessos que antes tinham que ser cirúrgicos, né? Teriam que ser biópsias. Então, você imagine que hoje uma paciente vai a um consultório, o médico pega ali um nódulo palpável, com a seringa de coletar sangue, ele aspira e já manda ela levar no laboratório, isso já é analisado. Veja que coisa boa, rápida, eficiente, com custo bem menor, não precisa de anestesia, não precisa de internamento, não precisa de tanta coisa, né? E quando ela é guiada por ultrassom, aí é que a coisa fica boa, porque a margem de erro diminui tanto que a gente fica com uma segurança muito boa. Se você observa, até pega meu laserzinho aqui, se você observar aqui, aqui dá para ver muito bem uma delimitação, e provavelmente é um cisto, né? Você vê que a área é uniforme dentro, então aqui já está me dando uma informação. Quando eu aspirar esse material, vai ser confirmado se isso é um cisto ou não. Às vezes tem estruturas vegetantes aqui dentro do cisto que vão dizer para o ultrassonografista que existe alguma coisa ali dentro, e ele vai tentar aspirar, vai chegar com a agulha ali. E, às vezes, ele não está tão bem delimitado, ele está irregular, então, a borda, eu estou desenhando com o mouse aqui, por isso que eu não estou com muito controle, aí, eu tenho lá uma estrutura irregular, e aí o pessoal da radiologia tem uma classificação, por exemplo, que já vai dizer assim, manda para o laboratório, e pela parte da ultrassonografia, a gente já tem uma classificação tal, mas a gente precisa saber agora o que é isso. E aí a citologia vai dizer. Então, a PAF foi uma ferramenta complementar muito boa. Alguns equipamentos vieram também ajudar, por exemplo, citocentrífuga. Então, não é que você precise de citocentrífuga para fazer citologia utilizando, né, ou base líquida, ou utilizando citologia de líquidos, né? A gente não pode misturar. Base líquida é uma metodologia. Líquidos é quando a gente coleta, por exemplo, líquido peritoneal.
E aí vem aquele líquido, a gente precisa centrifugar. A gente pode fazer isso com a centrífuga normal de bioquímica, com tubo cônico, depois com pipeta e tudo mais. Mas se você tem uma citocentrífuga como essa, você vai colocar aqui, ó, a lâmina, você vai colocar o líquido, você vai colocar esse braquezinho aqui encaixado, o efeito da rotação centrífuga vai espalhar essas células, você não vai ter sobreposição, e isso vai ajudar bastante a análise das células. Então, é uma coisa muito boa, né? E aí, diante disso, eu teria também algumas coisas que vieram ajudar, como, por exemplo, a imunocitoquímica, né? E a imunocitoquímica, ela está também ganhando amplitude, porque o que é que está acontecendo em relação a algumas lesões indeterminadas ou alguns encaminhamentos que precisam ser feitos, é utilizar a imunocitoquímica. Então, eu posso ter uma dúvida entre uma lesão e outra, como pode acontecer principalmente, por exemplo, líquidos, né? Linfomas. Eu estou analisando uma tireoide e eu tenho lá um infiltrado de células linfocitoides. E aí eu preciso saber que células são aquelas, eu preciso saber que tipo é aquele linfoma e tal. Então, eu posso fazer uma imunocitoquímica e já liberar um laudo completo. Uma coisa que também eu posso fazer é saber se há uma lesão que é supostamente dúbia, né, se é maligna ou benigna, eu posso também fazer um painel. E existe também a questão de se direcionar até para um oncologista, já dar uma direcionada no tratamento, porque, às vezes, para fazer determinados tratamentos, é preciso ter receptores, ter estrutura para isso. E aí você pode fazer uma marcação de receptores e passar isso para o oncologista, vai ser muito bom, porque ele já vai direcionar o tratamento dele. Existem alguns tumores que o tratamento de primeira linha não é remover logo de imediato o tumor, mas sim utilizar o que tem nas células tumorais para poder agredir aquele tumor. Então, assim, a imunocitoquímica, creio eu, vai ser um método muito mais utilizado do que a gente vem utilizando. Ele vai crescer bastante, principalmente porque a gente tem uma coisinha que eu acho que eu coloquei aqui para vocês, que é o cell block. Então, o cell block você vai pegar uma lâmina e vai ou pegar uma lâmina para fazer a imunocitoquímica, ou colher material, né, ou até mesmo raspar material, é uma das metodologias, ou simplesmente pegar esse material, que é uma citologia, vai fazer uma centrifugação, vai sedimentar esse material, vai usar uma interface, esse material vai se consolidar, né? E aí eu vou colocar isso dentro de um rackzinho e vou transformar isso em um bloquinho de parafina. Depois eu corto e faço uma imunocitoquímica também. Então, eu posso preservar estruturas arquiteturais, por exemplo, se eu estou analisando folículos, formações, né, papiliformes, né, esféricas, né, a arquitetura disso eu também tenho essa vantagem quando eu uso o cell block, né, bloco celular. E também vou poder fazer uma imunocitoquímica, que é quase uma imunohistoquímica. E aí eu tenho uma maior segurança, eu tenho um concentrado ali de células que vão marcar e eu vou ter uma resposta muito boa disso. Então, esses métodos estão cada vez mais ampliando, né? Estão sendo utilizados aí com bastante frequência, principalmente para líquidos. Então, outra coisa que realmente fez toda a diferença foram as ferramentas digitais, né? Essas daí revolucionaram a citologia, seja no ensino online, na avaliação de casos clínicos online, como eu mostrei o exemplo tanto de um equipamento como de fotografias, né? Que os citologistas têm trocado. Em todas as áreas da morfologia, a troca de fotos está sendo muito intensa, né? A liberação de resultados online, isso não se discute, principalmente com essa pandemia, isso cresceu bastante. A gente antecipou 10, 15, até 20 anos do que iria acontecer numa certa lentidão. E hoje a gente está fazendo isso rotineiramente. Grupos de discussão nem se fala, a gente tem aí no Instagram, os grupos do WhatsApp, né? Facebook. Então, isso
está aumentando, e eu vou dizer, o Brasil tem bons citologistas. Acreditem, eu morei fora, eu sei como o citologista brasileiro é visto, e eu tenho muitos egressos de curso de pós-graduação que estão fora trabalhando como citologista e ficaram impressionados como, em certos lugares, inclusive hospitais de ponta, né, tratando o citologista brasileiro com muito respeito, por conta da versatilidade que a gente tem. Geralmente, lá fora, o pessoal se especializa em um ou dois tipos de citologia e não quer fazer outro. O brasileiro ele tem mais uma amplitude, ele consegue analisar mais, ele tem esse desafio, porque a gente é desafiado aqui, né? A gente precisa ter essa versatilidade. E quando chega lá, a profundidade de conhecimento que a gente vê do citologista brasileiro faz diferença. Então, o mercado lá fora tem absorvido, pelo menos assim, alguns egressos meus, que eu vejo, e a experiência que eu tive lá fora, eu pude perceber isso, né? A comunicação rápida, né? Hoje a gente se comunica com qualquer parte do mundo instantaneamente, você está lendo uma lâmina, se você quiser, se seu microscópio já tiver uma câmera digital ligada ao computador, você já até vai lendo a lâmina junto com a outra pessoa. Então, isso é uma prática normal que está acontecendo. E, inclusive, para ensino, é muito bom isso. E a interação multidisciplinar, então, você tem grupos onde tem ali um gineco, né, um endócrino, um cirurgião, e aí essa equipe pode sentar e discutir um caso, né? Então, assim, um oncologista recebe um resultado, e aí quer conversar, e tem outros profissionais que estão ali, né? Então, isso foi muito bom e eu creio que isso vai ser o resultado mais para frente, assim, mais intenso, né? A participação multidisciplinar. Se não for síncrono, ou seja, todo mundo conversando online, como a gente está fazendo agora, mas assíncrono, colocando informações, cada um dando seu ponto de vista, porque a morfologia, qualquer ela tem alguns pontos subjetivos. É tanto que quando você faz, por exemplo, uma votação para análise de casos clínicos, e você bota diversos tipos de lesões, existem algumas que batem muito próximas os resultados, né? Então, isso mostra que existe um limite, que a gente chama de subjetividade, em alguns pontos da citologia, com sobreposição de características citomorfológicas. Então, isso ajuda, né, a perceber onde está esse limite, porque alguns podem até pensar assim, poxa, eu não fui tão bom nessa análise, mas na realidade não é que ele não foi tão bom, é porque os critérios foram limitados, né? E o que a gente também tem observado, e isso aí é a prova de que o método evoluiu, é justamente criação de padronização de laudos, né, de descrição de laudos e casos clínicos. Então, a gente conhece muito bem o sistema Bethesda para a citologia cervical. Ele começou em 88, né, 1988, e foi evoluindo. O último ajuste que teve foi em 2014. Então, tiveram 3 reuniões presenciais, depois a coisa começou a ficar digital. E são vários citologistas de peso, renomados, que vão discutir isso daí e chegar a consensos. Então, fazer um sistema de classificação não é simplesmente dar nome aos bois. É também dizer, olha, se tem tal tipo de lesão, você tem que seguir tal caminho. Então, é criar o que a gente chama também de algoritmos. O que fazer diante de tal resultado. Então, eu me lembro, quando eu comecei a fazer citologia, que essas lesões indeterminadas, como ASC-AS e ASC-H, elas não existiam. Então, o citologista, ele ficava numa situação muito difícil, porque a gente liberava uma lesão indeterminada, o borderline e tal, o médico ligava e dizia, tá certo, Jacinto, e eu faço o quê com a paciente? Então, não existia um caminho para dizer assim, olha, você tem que esperar 6 meses, olha, você tem que fazer uma colposcopia, se tiver alguma coisa, o colposcopista biopsiar. Então, não tinha isso, e era muito ruim. Por exemplo, em tireoide, você recebia uma amostra, só vinha sangue, e o médico queria, e aí, o que é que tem de resultado? O que é que eu vou fazer? Então, hoje, existe a questão da adequabilidade,
o porquê. Então, existe uma padronização. Então, se só eu padronizasse em dizer assim, vamos supor, eu estou trabalhando e vou botar aqui na minha histologia, existe uma coisa chamada satisfatório e insatisfatório. Quando chegasse isso para algum médico, ele ia dizer satisfatório por quê? Insatisfatório por quê? O que é isso? O que é isso? Então, como hoje é padrão, todo mundo já sabe lá, ó, foi insatisfatório por hemorragia, por acentuado ou infiltrado inflamatório. Então, se sabe o porquê. Então, é aceitável, né? Então, criar um sistema de classificação é um ganho muito grande, né? Aí a gente tem sistema B10 para tireoide também, tem um sistema em Yokohama que ele não está totalmente construído, finalizado, ele começou em 96, acho que foi em 96 mesmo, e está sendo cada vez mais trabalhado. Então, a gente precisa mais estudos, a gente precisa que mais citologistas compartilhem seus achados, né? E, por exemplo, o sistema Milão para glândula salivar, e tem muitos outros que já foram propostos. Tem vários nomes aí, eu não botei porque não são consolidados ainda. Mas, assim, existe até lugares que já estão competindo, porque, por exemplo, até Estados Unidos e Japão já têm algumas propostas para outros tipos de citologia, né? E o que eu posso concluir, né, nesse bate-papo inicial é que, com todos esses avanços da citologia, ainda precisa muita coisa melhorar, muita. Você vê, desde das características citomorfológicas, de equipamentos que a gente pode ter, como, por exemplo, melhorar a imunocitoquímica, né? A gente sabe que pode aproveitar a mesma lâmina que você vê uma célula metastática, por exemplo, eu vi lá um anel de sinete. Anel de sinete tem no ovário, tem no estômago, tem no endométrio, tem na mama, né? Tem vários tumores que tem. Então, eu vejo lá, eu não tenho como dizer de onde veio, onde é que está o tumor primário. Mas eu posso fazer a imunocitoquímica, eu posso fazer uma expressão de uma proteína e aí saber de onde veio, ter uma sugestão, né? E aí, a citologia, eu volto a dizer, né? Ela é um método muito bom para a medicina preventiva, né? Para evitar determinados tipos de doença. Então, a gente sabe que alguns tecidos não têm muito valor à citologia ainda, porque é pouco utilizado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, próstata. Seria muito bom se a gente tivesse alguma coisa para próstata, né? Não tem, só biópsia mesmo para próstata. Então fica um pouco mais difícil, porque próstata não faz nem cisto, nem nódulo, né? Ela desenvolve um tumor mesmo nela e realmente não tem como fazer. Mas a gente tem outros tecidos, mas se a gente quisesse fazer citologia de próstata, a gente poderia fazer, por exemplo, um imprint, funcionaria. Então, talvez alguém pudesse desenvolver uma metodologia mais apropriada para não ter que estar biopsiando próstata constantemente, talvez com uma agulha um pouquinho mais calibrosa, fazer um aspirado, ou então, na cirurgia também, fazer imprints, enfim, existem várias ideias por aí, mas a gente ainda não tem. Mas no que existe hoje, pelo que a gente comentou até agora, existe muita coisa para fazer, né? Então, dá para fazer muita coisa. E aí, eu finalizo, deixo uma paginazinha aqui para fazer um jabazinho também, né? Eu não sou besta, né? Se vocês me permitem. Tá aí os últimos 2 livros que eu publiquei, um de mama, um de histologia do trato genital feminino. Meu site, né? Muito bem, Camila, parabéns, você está muito bem acompanhada, viu? E dizer também lá do meu site que você tem lá os links para as redes sociais, é muito fácil de encontrar, né? Eu não tenho mais como fugir para lugar nenhum do Brasil, porque a turma me acha, não tem mais jeito, tá certo? E aí eu queria justamente agora bater um papo com vocês, ver o que é que vocês têm de comentários e dúvidas, o que é que a gente pode abordar mais. Estou às ordens. Muito obrigada, professor, pela sua palestra. A hora que o senhor falou sobre agora as coisas online, como estão acontecendo, eu fiquei muito empolgada, porque nesse ano de pandemia, né, a professora Fabiana sabe, foi muito complicado conseguir um estágio na área da citologia, muitos lugares não estavam realizando os exames, então não iriam receber os alunos.
E aí nós não tínhamos muita saída, mas uma das saídas foi comprar um microscópio e fazer o estágio em casa, supervisionado, pelo menos na Universidade de Cruzeiro do Sul. Eu fui uma das alunas que teve essa oportunidade e está sendo muito enriquecedor. E, claro, graças ao seu livro, né, que é a Bíblia, eu estou aprendendo, e para a gente foi a saída, né? Tudo agora online tem o seu lado positivo, é muito mais fácil por fotos, a gente consegue compartilhar muita coisa, maravilhoso. Professor, tiveram duas perguntas em específico que eu gostaria de fazer para o senhor, e uma delas foi, se o senhor acredita que a área da citologia ela tem carência por profissionais, e quais dicas o senhor daria para ser um excelente citologista? Boa, duas perguntas boas, né? Sim, a citologia, ela existe uma carência muito grande em várias regiões do Brasil. Quando a gente fala sobre a questão da necessidade de profissionais, a gente pode dividir em dois grupos. Um grupo que são os citologistas que estão nas grandes cidades, esses vão ficar mais voltados aos serviços, né? Inclusive, aqui na região, já tivemos alguns concursos para citologistas, para assumir mesmo o cargo de citologista. Inclusive, eu tenho 2 alunos que estão na pós, e tem um aluno que é doutorando, que fez pós comigo também, hoje ele está fazendo doutorado comigo, e tenho ex-alunos de pós, lato sensu, né, especialização em citologia clínica, e que fez mestrado e doutorado comigo também, que assumiram cargos de citologista no serviço público, que são, inclusive, são biomédicos. Então, isso era uma coisa quase que impensável. Nas universidades públicas federais, o meu concurso foi o primeiro concurso para citopatologista que entrou um não médico. Então, assim, é uma coisa que foi modificando, porque isso não é uma competição, isso não é uma competição. Isso é uma necessidade que a população tem e que precisava expandir, que precisava de profissionais. Então, é como eu falei, hoje eu não sei como é que pode um hospital, em qualquer lugar do mundo, não ter um citologista. Eu não sei como é que anda, né? É difícil. Tudo bem, existe exames de imagem, existe a clínica, existe outros fatores, os exames laboratoriais, né, das análises clínicas, mas diagnóstico, para você dizer se uma lesão é benigna ou maligna, só morfológico, e aí só com microscopia. Ou você vê célula, ou você vê tecido. Então, não vejo como não ter. Então, eu digo a você, é uma área em franca expansão, o mercado ainda tem muito a absorver, a gente precisa também que as pessoas deixem de só pensar em citologia cervical, pense nas outras citologias também, é o conselho que eu dou, porque cervical foi o primeiro. Então, é aquela tal história, o que começou primeiro é o que mais se conhece. E se a gente ficar só na citologia cervical, a gente perde a alta demanda. Então, quando você chega, por exemplo, em um lugar que não tem ninguém fazendo, por exemplo, citologia mamária, pode anotar o que eu estou dizendo. Se você chegar para os médicos e dizer, olha, eu faço citologia mamária, tenho certeza que não vai demorar muito tempo você começar a receber citologia mamária. Vai lá no endócrino, vai lá no pessoal do ultrassom, que é o pessoal que faz a punção, e diz, olha, eu quero fazer uma parceria com você. Você colhe e manda para mim. Então, assim, tem muitas coisas. Vai a um consultório de um gineco, vai num consultório de alguém que trabalha em hospital fazendo punção, por exemplo, um pneumologista, dizer, olha, eu faço líquido pleural, pode pedir, ou então, vamos fazer uma parceria. Então, assim, o que está faltando é o que a gente chama multidisciplinaridade dentro dessa área. E o que está acontecendo é que os médicos estão começando a entender que isso é uma ferramenta para ele. Se eu tenho um bom citologista, eu tenho condições de trabalhar bem. Então, por exemplo, se eu sou um clínico e eu quero chegar a um diagnóstico com o meu paciente, eu tenho uma citologia bem feita, que eu confio, isso é uma ferramenta muito boa, ele só tem a agradecer.
tá certo? Então, é uma coisa que eu acho que tem ainda muito para crescer. E na segunda parte da pergunta, que seria como formar um citologista, eu não sei qual foi a palavra mesmo empregada, mas, se eu não me engano, foi excepcional. Excelente. Foi mais ou menos isso, né? É, o caminho de um citologista, eu não vou negar, não é um caminho curto, porque citologista é meio parecido com piloto de avião. Quanto mais tempo de voo ele tem, melhor ele vai ficando. Então, se você ainda não pegou muitos casos e tal, porque é impossível. Olha, se fosse para fazer um curso que eu tivesse, por exemplo, eu vou mostrar todas as variações, primeiro, seria impossível. Segundo, ia demorar mais do que a graduação para dar um curso desse. Então, o que é que você aprende? Você aprende o geral, para depois você se deparar com coisas que você está lá sozinho e vai começar a ficar nervoso, porque não vai conseguir resolver tão fácil, porque são as nuances impossíveis de prever. Né? Por isso que você não pode, por exemplo, estudar só por um livro, analisar só um atlas, fazer só um curso. Você tem que estar o tempo todo vendo variações de coloração, didáticas diferentes, abordagens diferentes. Então, assim, eu tenho muitos colegas que às vezes eu chamo para dar aula na minha pós, porque eu digo, olha, eu poderia dar essa aula, mas eu quero que os alunos tenham essa diversidade e consiga ver, por exemplo, uma coloração um pouco diferente da minha, uma didática, um olhar, uma terminologia. Então, eu tenho mania de chamar os colegas, ó, vem para cá, vem dar um módulo aqui comigo. Por quê? Porque essa variedade é justamente isso que eu estou dizendo. É você ter a diversidade. Então, por exemplo, no meu livro, você vê que tem fotos de colegas. Eu chamo os colegas, ó, vamos fazer aqui um capítulo, bota aqui alguma coisa. Por quê? Porque ele tem o jeito dele. Quando você vai observar, na verdade, no final dá a mesma coisa. Mas a maneira como ele chega, que é diferente da minha em alguns pontos, vai engrandecer o aluno ou o leitor que está fazendo aquela leitura ali, querendo aprender, ou aperfeiçoar o que já sabe. Né? Então, a palavra mais certa que eu digo é aperfeiçoar o que sabe. Nunca cometer o erro de dizer assim, não, isso eu já sei. Pelo amor de Deus, jogue isso no lixo, que isso não serve. Tá? Você nunca vai saber, nunca. Você está sempre procurando saber. Nunca esqueça que você sabe. O maior erro de um profissional é achar que sabe tudo, né? Então, acho que o caminho é por aí. Com certeza. Obrigada, professor. Eu falo muito, viu? Quando quiser me interromper, pode me interromper. De forma alguma. Professora Fabiana, quer falar alguma coisa para nós? Fica à vontade. Eu quero agradecer ao professor Jacinto por trazer aí, como ele mesmo disse, essa questão de você ver outros olhares, de você conversar com outras pessoas a respeito da citologia. Então, é um outro olhar. Eles estavam cansados já só de me ver, viu, professor? Falando de citologia, cansados. Era na aula, era na semana da biomedicina, cansado. Aí, é muito legal esse outro olhar da mesma coisa. Inclusive, eu sempre falo para eles que na prática, no dia a dia, na prática clínica, a gente nunca fecha um diagnóstico sozinho. A gente sempre passa para o colega do lado. Você tem uma bancada com outros citologistas. Olha, eu estou achando que é isso, mas dá uma olhadinha para mim, para ver se é isso mesmo. E além do seu amigo citologista, tem o patologista, né? Que você separa os laudos positivos e passa para o patologista para que ele, então, junto com você, possa falar se é ou não realmente aquilo que você está vendo ali. Então, é uma coisa construída em grupo. Você sozinho com seu microscópio é muito solitário, a gente tem que compartilhar isso. Agradeço a sua presença, a sua palestra. Fica mais uma vez o convite quando vier até São Paulo para que conheça a universidade, para que veja como que tudo é ao vivo. E muito, muito obrigada. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu que agradeço, professora. Eu que agradeço. Com certeza, quando eu der um pulinho por aí, eu passo
na instituição de vocês. Eu gosto muito de... o pessoal diz, mas rapaz, você vai passear e vai em faculdade, vai em universidade, que doença é essa? Mas eu sou apaixonado por isso. Eu sempre visito as faculdades, entro, onde eu vou, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, onde eu piso, eu vou nas faculdades, não tem jeito, é mania, todo mundo tem suas loucuras, né? Cada um tem sua loucura, né? Tá certo. Professor, mais uma vez eu gostaria muito de agradecer. No YouTube nós só temos elogios do senhor, todo mundo elogiando o que o senhor é, além de ser muito competente, muito inteligente, extremamente humilde. Temos aí mais de 220 pessoas Que que assistiram legal. essa palestra. Acredito que foi muito mais, mas aqui o que eu percebi é mais de 220. Nós estamos muito contentes e eu espero que seja a primeira de diversas palestras que o senhor participe conosco e a hora que tudo isso melhorar, nós aguardamos o senhor aqui presencialmente para nos conhecer. Ok, quem sabe a gente não fala de um tema específico, né, futuramente, né? Com certeza. Eu quero também aproveitar para agradecer a presença de todos, né, que ficaram até agora, o interesse deles em saber esse universo da citologia, né, e às vezes a gente sente até um arrepio, né, porque às vezes tem pessoas aí que vão decidir o que vão fazer na vida, né, dentro da sua profissão de biomédico, que é a maioria que está aqui, e você termina influenciando essas pessoas. Então, tem o lado bom, porque eu sei que se dedicar vai ser uma boa opção de escolher, né, uma boa especialidade para escolher. Então, assim, eu acho que o papel do professor, eu creio que todos eles, né, que mexem com essa parte de ensino, é uma responsabilidade que a gente tem, é uma preocupação muito grande em tentar mostrar, não induzir, né, mas mostrar, assim, será que você gosta disso dentre o leque de opções que você tem para fazer na sua profissão? E mostrar que é possível e que dá para chegar lá, dá para ser um profissional competente e ter o seu lugar ao sol, né? Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. Vi aqui alguns nomes conhecidos, como o Christian, ele acabou de passar aqui na listinha. Christian é uma pessoa fantástica, um profissional muito competente também. Então, assim, você vê que o mundo vai ficando pequeno, a gente vai conhecendo praticamente todo mundo que vai mexendo com citologia, daqui a pouco é todo mundo conhecido, né? E o bom é isso. O Christian foi meu preceptor no servidor. Eu falei com ele hoje à tarde, falei que o senhor viria aqui falar conosco e ele fez questão de aparecer na palestra. Pois é, ele... O Gustavo também está aqui. O Gustavo também está, muito bem, Sim, muito Gustavo bem. Bione. Todo mundo para prestigiá-lo. O Gustavo também é um excelente profissional e está indo cada vez mais longe a nível de conhecimento. Está de parabéns também ele. Né? A gente se comunica muito, troca muitas figurinhas, como diz a história, literalmente, né? Porque são fotos direto, ele me manda aí várias, é muito bom, dá para conversar bastante a respeito disso. Então, muito obrigado também, muito obrigado a todos aí. E passem a ter um olhar mais focado na citologia. Eu tenho certeza que vocês vão cada vez mais se sentir atraídos pela profundidade do conhecimento. É muito dinâmica a citologia, ela é empolgante porque ela lhe desafia o tempo todo. E quando a gente fica numa zona de conforto muito alta, não cresce, né? Profissionalmente. Então, o bom é justamente isso. Novamente, também quero agradecer, muito obrigado pela presença. Acredito que todos os alunos da universidade adorou, porque é uma habilitação muito requisitada, tanto no curso de biomedicina quanto outros cursos que envolvem a citologia, e tem muitos comentários positivos, e muito obrigado por ser essa inspiração na citologia pra gente, biomédico. Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigado também aí pela atenção. E parabéns pela organização aí do evento, viu? Muito obrigado. E vamos encerrar agora. Para quem quiser ver mais coisas sobre o Jacinto, vai ter o site dele aqui no final. E também tem no Instagram o site dele, jacinto.costa, que tem cheio de conteúdo sobre citologia e sobre a direção que ele traz na citologia. Muito obrigado, gente. Obrigado por participar da palestra. Tchau!
Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Encerrou? Encerrou.